Grilhões partidos. Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Pilomeno de Miranda. Grilhões partidos. Primeiro. No báratro das perturbações que inquietam o homem moderno, a alienação obsessiva ocupa lugar de relevo. Estigmatizados por inenarráveis tormentos íntimos, que procedem dos refolhos da alma, os obsidiados por espíritos têm padecido lamentável abandono por parte dos respeitáveis estudiosos das ciências da mente, que, aferrados a vigoroso materialismo, negam, drasticamente, a interferência dos desencarnados, na condição de personalidades intrusas, na etiopatogenia de algumas enfermidades mentais. Por outro lado, cristãos decididos, clarificados pela fé espírita, no afã de ajudar pelos múltiplos processos fluidoterápicos e da doutrinação, enquadram os alienados na sua quase generalidade como obsidiados, sem a indispensável atenção para com as enfermidades de caráter psiquiátrico. Não são verdadeiros os postulados extremistas negativos dos primeiros, nem tampouco os exageros dos segundos. Indubitavelmente, nas matrizes do processo evolutivo, cada um traz as causas que produzem as distonias e desarranjos, físicos como psíquicos e simultaneamente. Sendo a dor um processo de burilamento, o sofrimento decorre do mau uso perpetrado pelo ser em relação aos recursos múltiplos, concedidos pelos desígnios superiores que regem a vida em todas as suas manifestações, para a ascensão de cada um. O homem está, porém, destinado à perfeição. Todos os atrasos a que se impõe e desvarios a que se permite constituem-lhe impedimentos ao avanço, tornando-se eles retentivos na retaguarda. Os códigos divinos estabelecem que somente através do amor se pode aurir paz, colimar metas felizes. De essência salutar, o amor é a base da vida, ao mesmo tempo a força que impele o ser para as realizações de enobrecimento. Toda vez que as paixões vis o desgovernam, enlouquecem-no, e dele fazem cárcere de sombra, de aflição demorada. Por esta razão, ao lado das terapêuticas mais preciosas, o amor junto aos pacientes de qualquer enfermidade produz resultados insuspeitados. Da mesma forma, enquanto se temem perseverar na sistemática da revolta ou nos escabrosos sítios da ilusão que favorece o ódio, o ciúme, a mentira, a soberba, a concupiscência, a avareza, a mesquinhez, todos esses eclãs insidiosos que se locupletam na sanha nefasta do egoísmo, a dor um geral faltoso ao carro da aflição reparadora e do ressarcimento impostergável. Ninguém em regime de sessão na terra. Desculpismo nenhum, face aos imperiosos compromissos para com a vida. Em cada padecente se encontra um espírito em prova redentora, convidando-nos à reflexão e à caridade. Na imensa mole humana dos que sofrem a loucura, conforme os cânones das classificações psiquiátricas, transita um sem número de obsidiados que expungem faltas e crimes cometidos antes e não alcançados pela humana justiça na oportunidade. São defraudadores dos dons da vida que retornam jungidos àqueles que infelicitaram, enganaram, abandonaram, mas dos quais não se conseguiram libertar. Morreram, sim, porém não se aniquilaram. Trocaram de vestes, todavia, permaneceram os mesmos. As conjunturas da lei os surpreenderam onde se alojaram e as imposições que criaram ligaram-nos, vítimas algozes, credores e devedores em graves processos de reparação compulsória. Atados mentalmente aos gravames cometidos, construíram as algemas a que se aprisionam, em vinculação com os que supunham ter destruído. Debatem-se presos nos mesmos zelos, lutando em contínuo desgaste de vitalidade com que enlouquecem, até que as claridades do amor, do perdão, forças sublimes da vida, consigam partir as cadeias e libertá-los, facultando que se ajudem reciprocamente. Enquanto o amor não se sobrepõe ao ódio e o perdão à ofensa, marcharão em renhida luta, perseguindo e auto-afligindo-se sem termo, pelos dédalos de horror em que se brutalizam até a selvageria mais torpe. Muito maior do que se pode supor é o número dos obsidiados na Terra. Estão em soledade, em grupos e em coletividades inteiras. Estes são dias graves para o destino do homem e da humanidade. Ao Espiritismo compete gigantesca missão, restaurar o Evangelho de Jesus para as criaturas, clarificar o pensamento filosófico da humanidade e ajudar a ciência, concitando ao estudo das causas nos recessos do espírito, antes que nos seus efeitos. Consolador, cumpre-lhe não somente enxugar as lágrimas e os suores, mas erradicar em definitivo os fulcros do sofrimento onde se encontrem. Não é de origem divina a dor, portanto,
possui caráter transitório com função específica e de fácil superação, desde que o homem se obstine em atingir as finalidades legítimas da existência. No trato, portanto, com obsidiados e ante as obsessões, armemo-nos com os recursos do amor, a fim de que lhe consigamos o êxito de ver os grilhões partidos e os espíritos livres para os cometimentos da felicidade. Antes de cada capítulo da presente história, tivemos o cuidado de citar um conceito retirado da nobre codificação kardeciana, fonte inexaurível de salutares informações e base segura para os estudos em torno das questões palpitantes do ser, do destino, da vida. Demonstramos, assim, a estuante atualidade da obra colossal de que se fez imparrealizador o eminente lionês Allan Kardec, a quem devemos luminosas lições de sabedoria e de vivência cristã. Suplicando a Jesus, o Senhor dos Espíritos, que nos ampare na trilha redentora, damos por concluída a nossa tarefa, na condição de servo inútil que sabemos ser. Manuel Filomeno de Miranda. Salvador, 18 de abril de 1974. Grilhões partidos segundo. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Os meios de se combater a obsessão variam, de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a ver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É contrema a uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que oferece e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e, quase sempre, a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Prosão. Tendo em vista o grave problema da obsessão, que aflige multidões e as infelicita, o grupo que se afeiçoa a esse ministério de socorro a obsidiados e obsessores deve observar, pelo menos, os seguintes requisitos mínimos. 1. A equipe de trabalho. Toda e qualquer tarefa, especialmente a que se destina ao socorro, exige equipe hábil, adredemente preparada para o ministério a que se dedica. O operário siderúrgico, a fim de poder executar o trabalho junto às fornalhas de alta temperatura, resguarda-se, objetivando a sobrevivência, e adestra-se, a benefício de resultados vantajosos. O tecelão preserva o aparelho respiratório com máscaras próprias e articula habilidades que desdobra, de modo a atender aos caprichos de padronagem, cor e confecção com os fios que lhe são entregues. O agricultor apreende os cuidados especiais de que necessitam o solo, a semente, a planta, a floração e o fruto, com o fito de recolher lucros no labor que enceta. O mestre, o cirurgião, o artista, o engenheiro, o expositor, o escrevente, todos os que exercem atividades, modestas ou não, se dedicam com carinho e especializam-se, adquirindo competência e distinção com o que se capacitam as compensações disso decorrentes. No que tange às tarefas da desobsessão, não menos relevantes são os valores e qualidades especiais exigíveis, para que se logre êxitos. Nos primeiros casos, necessita-se de fatores materiais, intelectivos e artísticos, inerentes a cada indivíduo que se dedica ao mister, seguindo a linha vocacional que lhe é própria ou estimulado pelas vantagens imediatas, através das quais espera rendas e estipêndios materiais. No último caso, deve-se examinar a transcendência do material em uso, sutil, impalpável, incorpóreo, a começar desde a organização mediúnica até as expressões de caráter moral das entidades comunicantes. A equipe que se dedica à desobsessão, e tal ministério somente é credor de fé, possuidor de valor,
quando realizado em equipe, que a seu turno se submete à orientação das equipes espirituais superiores, deve estribar-se numa séria incontrovérsia de itens, de cuja observância decorrem os resultados da tarefa a desenvolver. O milagre tão amplamente desejado é a interpretação caótica e absurda de fatos coerentes, cuja mecânica escapa ao observador apressado. Não ocorre, portanto, uma vez que tudo transcorre sob a determinação de leis de superior contextura e de sábia execução. Assim, faz-se imprescindível, na desobsessão, quando se pretende elaborar em equipe, a harmonia de conjunto, que se consegue pelo exercício da cordialidade entre os diversos membros que se conhecem e se ajudam na esfera do cotidiano. B. Elevação de propósitos, sob cujo programa cada um se entrega, em regime de abnegação, às finalidades superiores da prática medianímica, do que decorrem os resultados de natureza espiritual, moral e física dos encarnados e dos desencarnados em socorro. C. Conhecimento doutrinário, que capacita os médiuns e os doutrinadores, assistentes e participantes do grupo a uma perfeita identificação, mediante a qual se podem resolver os problemas e dificuldades que surgem, a cada instante, no exercício das tarefas desobsessivas. D. Concentração, por meio de cujo comportamento se dilatam os registros dos instrumentos mediúnicos, facultando sintonia com os comunicantes, adredemente trazidos aos recintos próprios para assistência espiritual. E, conduta moral sadia, em cujas bases estejam esculpidas as instruções evangélicas, de forma que as emanações psíquicas, sem miasmas infelizes, possam constituir plasma de sustentação daqueles que, em intercâmbio, necessitam dos valiosos recursos de vitalização para o êxito do tentame. F. Equilíbrio interior dos médiuns e doutrinadores, uma vez que, somente aqueles que se encontram com a saúde equilibrada estão capacitados para o trabalho em equipe. Pessoas nervosas, versáteis, susceptíveis, bem se depreende, são carecentes de auxílio, não se encontrando habilitadas para mais altas realizações, quais as que exigem recolhimento, paciência, afetividade, clima de prece, em esfera de lucidez mental. Não raro, em pleno serviço de socorro aos desencarnados, soa um alarme solicitando atendimento aos membros da esfera física, que se desequilibram facilmente, deixando-se anestesiar pelos tóxicos do sono fisiológico ou pelas interferências da hipnose espiritual inferior, quando não derrapam pelos desvios mentais das conjecturas perniciosas a que se aclimataram e em que se comprazem. Alegam muitos colaboradores que experimentam dificuldades quando se dispõem à concentração. No entanto, fixam-se com facilidade surpreendente nos pensamentos depressivos, lascivos, vulgares, graças a uma natural acomodação a que se condicionam, como hábito irreversível e predisposição favorável. Parece-nos que, em tais casos, a dificuldade em concentrar-se se refere às ideias superiores, aos pensamentos nobres, cujo tempo mental para estes reservado, é constituído de pequenos períodos, em que não conseguem criar um clima de adaptação e continuidade, suficientes para a elaboração de um estado natural de elevação espiritual. G. Confiança, disposição física e moral, que são decorrentes da certeza de que os espíritos, não obstante, invisíveis para alguns, se encontram presentes, atuantes, a eles se vinculando, mentalmente, centímetros de intercâmbio psíquico eficiente, de cujos diálogos conseguem aurir estímulos e encorajamento para o trabalho em execução. Outros sim, as disposições físicas, mediante uma máquina orgânica sem sobrepeso de repastos de digestão difícil, relativamente repousada, pois não é possível manter-se uma equipe de trabalho dessa natureza, utilizando-se companheiros desgastados, sobrecarregados, em agitação. H. Circunspeção, que não expressa catadura, mas responsabilidade, conscientização de labor, embora face desanuviada, descontraída, cordial. E. Médiuns adestrados, atenciosos, que não se facultem perturbar nem perturbem os demais membros do conjunto, o que significa adicionar, serem disciplinados, a fim de que a erupção de esgares, pancadas, gritarias não transforme o intercâmbio santificante em algaravia desconcertante e embaraçosa. Ter em mente que a psicofonia é sempre de ordem psíquica, mediante a concessão consciente do médium, através do seu perispírito, pelo qual a gente do além-túmulo consegue comunicar-se,
o que oferece ao sensitivo a possibilidade de frenar todo e qualquer abuso do paciente que utiliza, especialmente quando este é portador de alucinações, desequilíbrios e descontroles de vária ordem, que devem, de logo, ser corrigidos ou pelo menos diminuídos, aplicando-se a terapêutica de reeducação. Número: referimos-nos à lucidez da autodoação do médium para o intercâmbio e não à memória, velada ou não, durante o transe. Nota do autor espiritual. J. Lucidez do preposto para os diálogos, cujo campo mental harmonizado deve oferecer possibilidades de fácil comunicação com os instrutores desencarnados, a fim de cooperar eficazmente com o programa em pauta, evitando discussão infrutífera, controvérsia irrelevante, debate dispensável ou informação precipitada e maléfica ao atormentado que ignore o transe grave de que é vítima, em cujas teias dormita semi-rebetado, apesar da ferocidade que demonstre ou da agressividade de que se revista. K. Pontualidade, a fim de que todos os membros possam ler e comentar em esfera de conversação edificante, com que se desencharcam dos tóxicos físicos e psíquicos que carregam, em consequência das atividades normais, e procurarem todos, como leciona Allan Kardec, ser cada dia melhor do que no anterior, e de cujo esforço se credenciam a maior campo de sintonia elevada, com méritos para si próprios e para o trabalho no qual se empenham. Claro está que não exaramos aqui todas as cláusulas exigíveis a uma tarefa superior de desobsessão, todavia, a sincera e honesta observância destas darão qualidade ao esforço envidado, numa tentativa de cooperação com o plano espiritual interessado na libertação do homem, que ainda se demora atado às rédeas da retaguarda, em lento processo de renovação. Número: sugerimos a leitura dos prolegômenos da obra Nos Bastidores da Obsessão, de nossa autoria. Nota do autor espiritual. 2. O obsessor. O espírito perseguidor, genericamente denominado obsessor, em verdade é alguém colhido pela própria aflição. Ex-transeunte do veículo somático, experimentou injunções que o tornaram revel, fazendo que guardasse nos recessos da alma as aflições acumuladas, de que não se conseguiu liberar sequer após o decesso celular. Sem dúvida, vítima de si mesmo, da própria incúria e invigilância, transferiu a responsabilidade do seu insucesso a outra pessoa que, por circunstância qualquer, interferiu de certo negativamente na mecânica dos seus malogros, por ser mais fácil encontrar razões de desdita em mãos de algozes imaginários, a reconhecer a pesada canga da responsabilidade que deve repousar sobre os ombros pessoais, como consequência das atitudes infelizes a que cada um se faz solidário. Perdendo a indumentária fisiológica mas, não o uso da razão, embora normalmente deambulando na névoa da inconsciência, com os centros do discernimento superior anestesiados pelos vapores das dissipações e loucuras a que se entregou, e manta-se por processo de sintonia psíquica ao aparente verdugo, conservando no íntimo as matrizes da culpa, que constituem verdadeiros plugs para a sincronização perfeita entre a mente de quem se crê dilapidado e a consciência dilapidadora, gerando, então, os pródromos do que mais tarde se transformará em psicopatia obsessiva, a crescer na direção infamante de conjugação irreversível. Ocorrências A. De agressão violenta, pertinaz, dominadora, pela mesma mecânica psíquica, em que o enfermo tomba inerme sob a dominação mental e física do subjugador. Pacientemente atendidos, nos abençoados trabalhos de desobsessão, nos quais se lhes desperta a lucidez perturbada, concitando-os ao avanço no rumo da felicidade que supõe perdida, faculta-se-lhes entender os desígnios sublimes da criação, convidando-os a entregarem os que se lhes fizeram razão de sofrimento à consciência universal, de que ninguém se evade, e tratando de reabilitar-se, eles mesmos, ante as oportunidades ditosas que fluem e refluem através do tempo, esse grandioso companheiro de todos. Em outros casos, quando a fixação da ideia venenosa produziu dilacerações nos tecidos muito sutis do perispírito, comprometendo o reequilíbrio que se faria necessário para a libertação voluntária do processo obsessivo, o que ocorre com frequência, os instrutores espirituais, durante o transe psicofônico, operam nos centros correspondentes da entidade, produzindo estados de demorada hibernação pela sonoterapia ou utilizando-se de outros processos não menos eficientes, para ensejarem a recomposição dos centros lesados, após o que despertam para as cogitações enobrecedoras. Na maioria dos labores de elucidação, podem-se aplicar as técnicas de regressão da memória no paciente espiritual,
fazendo-se que reveja os fatos a que se vincula, mostrando-lhe a legítima responsabilidade dele mesmo, nos acontecimentos de que se diz molesto, após o que percebe o erro em que moreja, complicando a atualidade espiritual que deve ser aproveitada para reparo e ascensão, jamais para repetições de sandices, pretextos de desídia, ensejos de desgraças. Obsessores, sim, os há, transitoriamente, que se entregam à fascinação da maldade, de que se fazem cultores, enseguecidos e alucinados pelos tormentosos desesperos a que se permitiram, detendo-se nos eitos de demorada loucura, em que a consciência assolada pelos propósitos infelizes desvia o rumo das cogitações para reter-se, apenas, na angulação defeituosa do sicário, o verdugo impiedoso de si mesmo, pois todo o mal sempre termina por infelicitar aquele que lhe presta culto de subserviência. Tais entidades, que oportunamente são colhidas pelas sutis injunções da lei divina, governam redutos de sombra e viciação, com sede nas regiões tenebrosas da erraticidade inferior, de onde se espraiam na direção de muitos antros de sofrimento e perturbação na terra, atingindo, também, vezes muitas, as mentes ociosas, os espíritos calcetas, os renitentes, revoltados, comodos e inúteis, por cujo comércio dão início a processos muito graves de obsessão de longo curso, que se estende em conúbio estreito, cada vez mais coercitivo, inclusive após a morte física dos tecidos orgânicos, quando o comensal terreno desencarna. Reunidos em magotes, momentaneamente ferozes, se disputam primazia como só ia acontecer entre os homens de instintos primitivos da terra, nos combates de extermínio, em que os próprios comparsas se encarregam de autodestruir-se, estimulados por ambições que culminam na vanglória da ilusão que se acaba, estando sempre atormentados pelas lucubrações de domínio impossível, face à carência de forças para se dominarem a si mesmos, exibindo multiface de horror, com que aparvalham aqueles com os quais se homiziam moral e espiritualmente, acreditam-se, por vezes, tal aberração a que se entregam, pequenos deuses em competição de força para assumirem o lugar de Deus, trazendo no substrato da consciência as velhas lendas religiosas do inferno eterno, das personificações demoníacas e diabólicas, crença tais deidades irremediavelmente caídas, estertorando, em teimosa crueldade, por assumir-lhes os lugares. Expressivo número deles, esses irmãos marginalizados por si mesmos do caminho redentor, que são, todavia, inconscientes instrumentos da justiça divina, que ignoram e pensam desrespeitar, obsidiam outros desencarnados que se convertem em obsessores, a seu turno, dos viajantes terrenos, em processo muito complexo de convivência e exploração fisiopsíquica. Todos, porém, todos eles, nossos irmãos da retaguarda espiritual, onde possivelmente já estivemos também, são necessitados de compaixão e misericórdia, de intercessão pela prece e oferenda dos pensamentos salutares de todos os que se encontram nas lídimas colmeias espiritistas de socorro desobsessivo, ofertando-lhes o pábulo da renovação e a rota luminescente para a nova marcha, como claro sul de discernimento íntimo para a libertação dos gravames sob os quais expungem os erros em que incidiram. 3. O obsidiado. Somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência da reparação das dívidas. Todo problema, pois, de obsessão, redunda em problema de moralidade, em cuja realização o espírito se permitiu enredar, por desrespeito ético, legal, espiritual. Como ninguém se libera da conjuntura da consciência culpada, já que onde esteja o devedor aí se encontra a dívida aí, logo depois, o cobrador. É da lei. No fulcro de toda obsessão estão inerentes os impositivos do reajustamento entre devedor e cobrador. Indubitavelmente o Estatuto Divino dispõe de muitos meios para alcançar os que lhe estão incursos nos códigos soberanos. Não é, portanto, condição única de que o defraudador seja sempre defrontado pelo fraudado, que lhe aplicará o necessário corretivo. Se assim fora, inverter-se-ia a ordem natural, e o círculo repetitivo das injunções de dívida-cobrança a dívida culminaria pela desagregação do equilíbrio moral entre os espíritos. Como todo atentado é sempre dirigido à ordem geral, embora através dos que estão mais próximos dos agressores, a ordem mesmo são convocados os transgressores. Normalmente, porém, graças às condições que facultam ligações recíprocas entre os envolvidos na trama das dívidas, estes retornam ao mesmo sítio, reencontram-se, para que, através do perdão e do amor,
refaçam a estrada interrompida, oferecendo-se reciprocamente recursos de reparação para a felicidade de ambos. Porque transitam nas emanações primitivas que lhes parecem mais agradáveis, facultam-se perturbar, enredando-se na ideia falsa de procurar aplicar a própria justiça, em face do que, infalivelmente, caem, necessitados, por sua vez, da justiça divina. Quando o espírito é encaminhado, a reencarnação traz, em forma de matrizes vigorosas no perispírito, o de que necessita para a evolução. Imprimem-se, então, tais fulcros nos tecidos em formação da estrutura material de que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento e restabelece a harmonia nos centros psicossomáticos, que passam, então, a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, a se fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz, de júbilo. Se, todavia, por indiferença ou por prazer, jornadeia na frivolidade ou se encontra adormecido na indolência, no momento próprio desperta automaticamente um mecanismo de advertência, desorganizando-lhe a saúde e surgindo, por sintonia psíquica, em consequência do desajustamento molecular no corpo físico, as condições favoráveis a que os germes vacinem que se encontram no organismo proliferem, dando lugar às enfermidades desta ou daquela natureza. Outras vezes, como os recursos trazidos para a reencarnação, em forma de energia vitalizadora, não foram renovados, ou, pelo contrário, foram gastos em exageros, explodem as reservas e, pela queda vibratória, que atiram em vigilante na outra faixa de evolução, a sintonia com entidades viciadas, perseguidoras e perversas, se faz mais fácil, dando início aos demorados processos obsessivos. No caso de outras enfermidades mentais, a distonia que tem início desde os primórdios da reencarnação vai, a pouco e pouco, desgastando os depósitos de forças específicas e predispondo para a crise que dá início à neurose, à psicose ou às múltiplas formas de desequilíbrio que passa a sofrer, no corredor cruel e estreito da loucura. Através de experiências realizadas pelo Dr. Ladislaus von Meduna, no Centro Interacadêmico de Pesquisas Psiquiátricas de Budapeste, foram constatadas diferenças fundamentais entre os cérebros dos epilépticos e dos esquizofrênicos, verificando-se que a presença de uma dessas enfermidades constitui impedimento à presença da outra. Assim, desde o berço, o espírito imprime no encéfalo as condições kármicas, para o resgate das dívidas perante a consciência cósmica, podendo, sem dúvida, a esforço de renovação interior, já que do interior procedem as condições boas e más da existência física e mental, recompor as paisagens celulares onde se manifestam os impositivos reabilitadores, exceção feita às problemáticas expiatórias. Quando a loucura se alastra em alguém, é que o próprio espírito possui os requisitos que lhe facultam a manifestação. A predisposição a este ou aquele estado é inerente, e os fatores externos, que a fazem irromper, tais os traumatismos morais de vária nomenclatura, os complexos, bem como os recalques já se encontram em germen, na constituição fisiológica ou psicológica do indivíduo, a fim de que o cumprimento do dever, em toda a sua plenitude, se faça impostergável. Há, sem dúvida, outros e mais complexos fatores causais da loucura, todos, porém, englobados nas leis de causa e efeito. Daí a excelência dos ensinos cristãos consubstanciados na doutrina dos espíritos e vazados na mais eloquente psicoterapia preventiva, mediante os conceitos otimistas, valiosos, conclamando a harmonia e a cordialidade, do que decorrem consequentemente, equilíbrio e renovação naquele que os vive, em cuja experiência realiza o objetivo essencial da reencarnação, produzir para a felicidade. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é, também, o agente da própria cura. É óbvio que, para lográ-la, necessita do concurso do Sireneu da caridade que o ajude sob a cruz do sofrimento, através da diretriz de segurança e esclarecimento que o desperte para a maior e melhor visão das coisas e da vida, em cujo curso se encontra progredindo. Não se transfere, portanto, para os passistas, doutrinadores e médiuns, a total responsabilidade dos resultados, nos tratamentos das obsessões. É com trema certo que ocorrem a mil de curas temporárias, recuperações imediatas sem o concurso do enfermo. Sem dúvida são concessões de acréscimo da divindade. O problema, porém, retomará mais tarde,
quando o devedor menos o espere, já que, a esse tempo, deverá estar melhor preparado para fazer o seu reajustamento moral e espiritual com a lei divina. Esclareça-se, portanto, o portador das obsessões, mesmo aquele que se encontra no estágio mais grave da subjugação, através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente, pela doutrinação eficaz, conclamando ao despertamento, do que dependerá sua renovação. Por outro lado, doutrine-se o invasor, o parasita espiritual, entre mentes, elucide-se o hospedeiro, o suporte da invasão, de modo que ele ofereça valores compensadores, eleve-se moral e espiritualmente, a fim de alcançar maior círculo de vibração, com que se erguerá acima e além das conjunturas, podendo, melhormente, ajudar-se e ajudar aqueles que deixou na estrada do sofrimento, marchando com eles na condição de irmão reconhecido e generoso, portador das bênçãos da saúde e da esperança. 4. O grupo familiar. Vinculados os espíritos no agrupamento familiar pelas necessidades da evolução em reajustamentos recíprocos, no problema da obsessão, os que acompanham o paciente estão fortemente ligados ao fator predisponente, caso não hajam sido os responsáveis pelo insucesso do passado, agora convocados à cooperação no ajustamento das contas. Afirma-se que aqueles espíritos que acompanham os psicopatas sofrem, muito mais do que eles mesmos. Não é verdade. Sofrem, sim, por necessidade evolutiva, já que têm responsabilidade no insucesso de que ora participam, devendo, por isso, envidar esforços para a liberação dos sofredores, libertando-se, igualmente. São comuns os abandonos a que se relegam os alienados, quando os deixam nas casas de saúde, através de endereços falsos fornecidos pelos familiares, que se precatam contra a futura recuperação do familiar, impedindo, desse modo, o seu retorno ao lar. Não poucos os que atiram, imediatamente, os seres, mesmo os amados, nos sanatórios de qualquer aparência, desejando, assim, libertar-se da carga, que supõe pesada, incidindo, a seu turno, em responsabilidades muito graves, de que não poderão fugir agora ou depois. Sem dúvida, quando alguns pacientes, especialmente nos casos de obsessão, se afastam do lar, melhoram, porque diminuem os fatores incidentes do grupo endividado com o dos cobradores desencanados, o que não impede retomem os desequilíbrios, ao voltarem ao seio da família, que por sua vez não se renovou, nem se elevou, a fim de liberar-se das viciações que favorecem a presença da perturbação obsessiva. Por isso, torna-se imprescindível, nos processos de desobsessão, seja a família do paciente alertada para as responsabilidades que lhe dizem respeito, de modo a não transferir ao enfermo toda a culpa ou dele não se desejar libertar, como se a sabedoria celeste, ao convocar o calceta ao refazimento, estivesse laborando em erro, produzindo sofrimento naqueles que nada teriam a ver com a problemática do que padece. Tudo é muito sábio nos códigos superiores da vida. Ninguém os desrespeitará impunemente. 1. Agressão. As imperfeições morais do obsidiado constituem, frequentemente, um obstáculo à sua libertação. LM capítulo 23, item 252. Não obstante a noite coliscante de astros estelares, o ar pesava. Era o apogeu do verão carioca. No elegante apartamento do Plex, em pleno coração da Avenida Atlântica, a longa expectativa cedia lugar ao relax da satisfação. A festa fora programada nos mínimos detalhes, há mais de um mês, com requinte carinho. Os convites foram dirigidos a pessoas gradas, recatadas, que evitavam o tumulto do denominado café society, no entanto, realmente raffiné, pertencentes aos tradicionais clãs da família brasileira e de outras nacionalidades. O apartamento fora decorado especialmente para o evento e o seleto bolete seria servido por distinta casa, cuja tradição se firmava na excelência da qualidade dos repastos opíparos e dos funcionários discretos. A bebida, em abundância, obedecia à exigência do cardápio cuidadosamente selecionado. O mestre de cerimônias e recepcionistas de uniforme postavam-se desde a porta do elevador social, que se abria no hall privado, seguidos dos anfitriões em traje de gala. A pouco e pouco, o luxo e a elegância disputavam primazia entre as damas adereçadas por joias de alto preço e toilettes custosas. Os vários grupos, unidos por afinidades, espalhavam-se pelas diversas dependências da elegante residência,
em cujos tapetes persas desapareciam os ruídos dos movimentos incessantes. Canapés servidos habilmente e bebidas conduzidas por garçons distintamente enfarpelados eram distribuídos em abundância, entusiasmando os convidados risonhos, que se disputavam chamar a atenção, como acontecer em circunstâncias que tais. O coronel e senhora Constâncio Medeiros de Santa Maria exultavam, não sopitando a felicidade de conseguirem tão seleto convívio, na oportunidade em que deveriam apresentar a filha à sociedade do Rio de Janeiro, na data em que completava 15 anos. Comedido e austero, o senhor coronel recusara o convite de renomado cronista social, que pretendia incluí-la na lista de debutantes, com a qual anualmente provocava sensação e comentários demorados, após o desfile nos elegantes salões de luxuoso hotel de categoria internacional, quando não conseguia fazê-lo em memoráveis apresentações no Palácio do Itamaraty ou noutros equivalentes. Preferira, porém, receber alguns amigos, como dissera, na intimidade do lar, ocasião em que desejava maior convivência e mais demorada emoção, perfeitamente compreensíveis. Encaminharam antes a filha a uma casa de modas e boas maneiras, onde a jovem candidata a receber a instrução e orientação própria para momento de tal envergadura, naqueles dias em que determinadas profissões, como as de manequim, modelos para poses de fotografias e modas, eram mal vistas pelas famílias tradicionais. Todavia, fazia-se mister preparar a jovem para os grandes cometimentos sociais, exatamente no momento em que se destacavam já as vantagens das citações nas colunas especializadas dos jornais de grande circulação, como primeiro passo para a promoção entre as classes abastadas da capital do país. A moçoila frequentava o curso clássico de excelente colégio, onde se preparava para a faculdade de filosofia, que ambicionava. Às 21h30, notificado pela esposa ansiosa, o senhor coronel avisou que a filha seria trazida à sala imensa, preparada para o desfile pessoal da jovem, enquanto um grupo de violinistas, colocados em palco improvisado, dava início formalmente à recepção. Vestindo delicado longo de tule e mousseline franceses, esvoaçantes, como se fora uma fada mitológica, saída de algum recanto paradisíaco, apareceu a debutante. Delgada e jovial estampava sorriso de júbilo nos lábios bem delineados, as faces levemente coradas contrastavam com os olhos transparentes, azulados, e a cabeleira bem trabalhada, cingida por delicado diadema de brilhantes, caía artisticamente sobre os ombros no vestido branco, alvinitente. Dir-se uma visão de sonho. A música enchia a sala de amplas janelas abertas na direção do mar imenso, à frente, e o ruidoso aplauso dos felizes convivas se misturavam, efusivos. Todos eram unânimes em ressaltar a beleza diáfana da menina mulher, enquanto os pais exultavam incontidamente com essa felicidade que todos perseguem, enquanto na terra, mas que é transitória, passando sempre breve e deixando sulcos profundos, não poucas vezes de amargura inexplicável. Logo após, removida a passarela, o genitor tomou a filha pelo braço e, sob ovação generalizada, dançou a primeira valsa. Os violinos, artisticamente modulados, entonteciam de emoção os dois valsantes, que, atingidos pela dúlcida alegria do momento, voavam pela imaginação aos diversos sítios dos próprios interesses. Ele, evocando a juventude, os sonhos da mocidade, as ambições de militar honesto e dedicado, o primeiro amor, o matrimônio, a guerra de que participara, sim, a guerra de veio-lhe à memória, que procurou expulsar, a realidade, a vida. Ela, na primavera dos dias, sentia a vida estuar e sonhava naquele instante, que desejava se perpetuasse por todo sempre, numa perene promessa de felicidade. Outros pares se juntaram e a festa tomou corpo entre júbilos e rios de cognac, licores finos, bebidas e acepipes vários. Ao momento próprio o maitre anunciou que a ceia estaria servida dentro de poucos, rápidos momentos. Nesse instante, o senhor coronel convidou a filha a um solo ao piano, como homenagem aos convidados. Bravos, gritaram todos. Foram colocadas cadeiras em volta do pleial brilhante. Após as damas tomarem lugar, acolitadas pelos cavalheiros, a jovem Esther sentou-se e, tomada pela tranquilidade da segurança pessoal, começou a dedilhar suave melodia de Brahms, delicada música de câmara, envolvente e enternecedora. O teclado submisso fazia que o poema dos sons cantasse festivo, dominando as atenções.
O casal de anfitriões não cabia de felicidade, de indizível júbilo. O semblante aberto, em sorriso tranquilo, parecia oferecer excesso de prazer. Aquela hora, suave brisa vinha do mar, diminuindo o calor, até então desagradável. De repente, tudo mudou. Foi um impacto, qual um golpe inusitado, aplicado à face de todos. Esther se perturbou momentaneamente, o corpo delicado pareceu vergar sob inesperado choque elétrico. Ela se voltou, de inopino, e fixou os olhos muito abertos, quase além das órbitas, no genitor. Estava desfigurada, palidez marmórea cobria-lhe o semblante. Na testa maquilada e por todo o rosto, o suor começou a porejar abundante. Ergueu-se algo cambaleante, fez-se rígida. O faces era de deslocada. As pessoas, tomadas pela surpresa, ficaram sufocadas, inermes. A adolescente avançou na direção do pai aparvalhado, sem ânimo de acudir, e, sem maior preâmbulo, acercou-se dele, estrugindo-lhe na face ruidosa bofetada. Este se ergueu, congestionado, ao tempo em que a filha novamente o agrediu por segunda vez. Armou-se tremendo escândalo. Algumas damas mais sensíveis puseram-se a gritar, e o senhor coronel, atolemado, revidou o golpe automaticamente, surpreendendo-se a si mesmo, ante gesto tão infeliz. A menina, alucinada, pôs-se a gritar, sendo, à força, conduzida à alcova. Um médico presente prontificou-se a atendê-la. Foram tomadas as primeiras providências e se lhe aplicou um sedativo injetável de quase nenhum efeito imediato. Nova dose de calmante foi providenciada e, enquanto a festa se desmanchava de forma dolorosa, surpreendente, a família mergulhou em abissal mundo de aflições sem nome. O desequilíbrio de pronto assumira proporções alarmantes. Agitada, Esther blasfemava, esbordoando moralmente o genitor, mediante expressões lamentáveis. Os verbetes infamantes escorriam-lhe dos lábios, insultuosos, ferentes, desconexos. A presença do pai mais exaltava, como se fora cometida de loucura total, na qual se evidenciava rancor acentuado, de longo curso, retido a custo por muito tempo e que espocava voluptuoso, assustador. Somente pela madrugada, em estado de cansaço extenuante, caiu em torpor agitado, sacudida de quando em quando por convulsões muito dolorosas. A estranha agressão sombreou de pesados crepes a família surpreendida, transformando em quase tragédia os festivos júbilos da noite requintada. São as surpresas que convocam acuradas meditações e inevitáveis buscas espirituais. Os últimos convidados desde logo se afastaram discretos uns, tumultuados outros. Acompanhados apenas pelo médico da família, os anfitriões se recolheram ao leito, profundamente macerados no moral e fisicamente abatidos, em desfalecimento, sem compreenderem o ocorrido. 2. A loucura. No segundo caso, subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. LM capítulo 23, item 240. O dia imediato surgiu penumbroso, apesar da pujança do sol e do calor que assolava a cidade. No apartamento do coronel Santa Maria, a dor se dobrava em sucessivos esgares, destroçando os que lhe caíram nas malhas. Esther não recobrou a lucidez. Embora a prostração que a dominara, após os sedativos, as crises voltaram terrificantes, enquanto a débil mocinha, transfigurada, tornou-se o espécime legítimo da desequilibrada. Palavras obscenas e gestos vis repetiam-se ininterruptamente, gritos e gargalhadas constantes terminaram por enrouquecê-la. Muito pálida, com olheiras arroxeadas e manchas nas faces, tinha os lábios escuros e a expressão de olhar dura, sem luminosidade. Sacudida a cada momento por convulsões torturantes, traduzia no rosto conturbado as dores inextricáveis que experimentava. Saindo desse estado, por instantes, parecia recobrar a claridade da razão, desvairando de imediato, a elucidar que alguém a lapidava com longo relho de que não se conseguia evadir. Nesse comenos tornava-se rubra e, se fosse observada mais detidamente, poder-se-ia verificar que alguns vergalhões lhe entumeciam a pele delicada e marcavam a face em congestão. Logo retornava ao desequilíbrio, ao sarcasmo, e as ofensas se sucediam mordazes como se as fúrias a estivesse cavalgando. O clínico, facultativo de larga experiência, durante a primeira crise ocorrida à noite, elucidara que, se houvesse recidiva,
Seria de todo conveniente convidar um especialista em doenças nervosas, pois tudo indicava tratar-se de uma crise histeropata, com agravantes para um longo curso. Aquele, dissera, era o período da transição, em que se fixam os caracteres da personalidade e nos quais desbordam as expressões da sexualidade, em maior intensidade. E, como bom discípulo das doutrinas freudianas, teceu considerações sobre a libido e sua ação enérgica nas engrenagens da emotividade. Os pais, alarmados, não sabiam exatamente como proceder. Convidado, porém, o médico da família, este confirmou literalmente a diagnose do colega. Tratava-se de um problema histérico com alarmantes sinais tendentes a complicações mais graves. O psiquiatra se fazia necessário. Indicado a eminente autoridade em psiquiatria, o tratamento teve início no próprio lar, sem que diminuíssem os sintomas do desequilíbrio ou se modificasse o quadro patológico como de desejar. O estado da enferma se tornava cada vez pior, enquanto se eliminavam as resistências físicas, pois que recusava qualquer alimentação, sistematicamente, sendo necessário aplicar-lhe indispensáveis medicações tônicas, de sustentação orgânica, à força. Transcorridos 3 dias sob carinhosa assistência especializada e familiar, sem que qualquer resultado fosse logrado, o psiquiatra aconselhou o internamento em casa de saúde relevante, onde poderia aplicar técnicas próprias, a par de isolamento do grupo doméstico, em que, certamente, estavam as causas inconscientes dos traumas e distonias que a impediam retornar ao campo da lucidez. Inconsoláveis, os pais, aflitos, aqueceram. Sob forte sedativo, Esther deu entrada no sanatório, localizado em Recanto Bucólico e Praieiro do Rio de Janeiro, onde as perspectivas de recuperação da saúde pareciam auspiciosas. Sem embargo, a utilização dos melhores recursos da moderna psiquiatria, a jovem paciente reagia negativamente em alucinação demorada, irreversível. Dia a dia registravam-se distúrbios novos e, no monólogo da distonia, não cessava de referir-se à vingança, à imperiosa necessidade de lavar a desonra com o sangue da imolação de uma vítima, à justiça demorada mas sempre oportuna, ao desforço pessoal. Um mês transcorrido e a psicopata era frangalhos. O tratamento a que sempre resistia se lhe oferecia um aspecto de vitalidade superficial, já que com o corpo volumoso, graças às drogas que lhe eram ministradas, a realidade expressava a insânia que dela se apossara totalmente. Não mais voltar à lucidez, por mais amplas fossem as tentativas experimentadas. A técnica do eletrochoque não produziu, na primeira série, qualquer resultado. Pelo contrário, feinebetada, o que poderia parecer um recuo da loucura, quando, em verdade, ante a impossibilidade de reações nervosas, em face das pesadas cargas assimiladas, frenava, temporariamente, o desalinho psíquico. Os genitores desesperados não sabiam para que apelar. Sem formação religiosa segura, acostumados à tradição e ao convencionalismo da fé, entregaram-se a orações formuladas por palavras que redundavam em exorbitantes exigências à divindade, sem que conseguissem lenir o coração na prece confortadora, no intercâmbio salutar com as fontes geradoras da vida, objetivando apenas a cura da filha, mediante o concurso da oração, de que se utilizavam, como alguém que, através da prece, paga um imposto a Deus e de tal mister desagradável se desobriga. Infelizmente, não possuíam o hábito superior do doçuroso convívio da meditação, em que se aurem expressões de vida e paz indispensáveis ao equilíbrio no carro somático, retornando das experiências e vilegiaturas religiosas com o espírito ressequido e o sentimento revoltado. Surda mágoa contra tudo e todos aumentava-lhes o aniquilamento íntimo. Feridos no orgulho e esmagados na suscetibilidade a que se dão apreço na terra das frivolidades, passaram a experimentar sentimentos controvertidos em relação à própria filha, motivo da aflição que os compungia. Enquanto o tempo se dobava, uma aceitação mórbida, parasitária, indolente, foi criando situação apática no lar, como já ocorria entre os facultativos que assistiam a jovem, no sanatório. Dos cuidados iniciais, insistentes e imediatos, a uma tácita compreensão de que tudo se estava a fazer, veio o diagnóstico alarmante, irreversível, esquizofrenia. A simples palavra ainda hoje constitui a parvalhante libelo. Não obstante as excelentes experiências realizadas pelo eminente psiquiatra americano, Dr. Sakel, em Viena, nos idos de 1933,
cujos resultados apresentou a 3 de novembro daquele ano, através da convulsoterapia em que aplicaram o metrazol, depois a insulina, abrindo as portas ao eletrochoque, a partir de 1937, após um congresso psiquiátrico em Roma, ocasião em que os preeminentes doutores Beni, Kalinowski e Serletti chegaram à conclusão da excelência do método do choque controlável, capaz de produzir anoxemia sem qualquer perturbação para o aparelho circulatório, particularmente a bomba cardíaca, do que resultaram admiráveis contribuições à saúde de diversos psicopatas esquizoides. A distonia esquizofrênica, porém, prossegue, sendo dos mais complexos quadros da patologia mental, revelando-se nas 4 fases cíclicas e graves do autismo, hebefrenia, catatonia e paranoia. Assim, a loucura, apesar das avançadas conquistas psiquiátricas e psicoanalíticas, continua desafiador enigma para as mais cultivadas inteligências. Classificada na sua patologia clínica e mapeada carinhosamente, os métodos exitosos nos pacientes redundam perniciosos noutros ou absolutamente inócuos, inexpressivos. Isto, porque, a terapia aplicada, apesar de dirigida ao espírito, psique, não é conduzida, em verdade, às fontes geratrizes da loucura, o espírito reencarnado e aqueles espíritos infelizes que o martirizam, no caso das obsessões. Fixados, no entanto, aos princípios materialistas que esposam, muitos cultores da ciência fecham, propositadamente, os ouvidos e os olhos às experiências valiosas que ocorrem a cada instante fora dos seus limites, como a desdenhar de tudo que lhes não traga a chancela vaidosa da academia, que não poucas vezes se utilizou do resultado dos fatos observados fora dos seus muros e fronteiras, para elaborar as bases de muitas das afirmações que ora são aceitas por legítimas. A psicoterapia e os métodos admiráveis psicoanalíticos, como as orientações psicológicas han logrado, como seria de esperar, resultados favoráveis algumas vezes, especialmente quando as causas da loucura, do desequilíbrio psíquico ou emocional são individuais ou gerais, conforme a classificação de alguns expoentes da doutrina psiquiátrica, psíquicas e físicas. Nestas últimas, se examinada sob o ponto de vista da importância endógena ou exógena, no caso do abuso do fumo, barbitúricos, alucinógenos, álcool e outros, como das infecções e traumatismos, possivelmente se conseguem expressivos êxitos na aplicação clássica do tratamento. Merece, porém, considerar o a que denominamos de causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma, ou perispírito, do enfermo, vinculado pelos débitos transatos àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou e que, ainda que mortos, não se aniquilaram na vida, havendo apenas perdido a forma tangível, sempre transitória e renovável. Na atualidade, graças ao empenho do espiritismo, a alma humana, o espírito, já não pertence à velha conceituação de sombra trágica, de Homero ou enigmático e transcendente hóspede da glândula pineal, de Descartes, antes é um ser perfeitamente identificável, com características e constituição própria, que se movimenta à vontade, edificador do seu destino, graças às realizações em que se empenha. Consequentemente, a vida espiritual deixou de ser imaginária, concepção ingênua dos antigos pensadores éticos que recorriam ao fantasioso para traduzir o que não conseguiam compreender. Estruturada em realidades que escapam às denominações convencionais, a vida prossegue em mundos que se interpenetram ao mundo físico, ou se desdobram além da esfera meramente humana, ou se fixam a outros centros de força de atração, no sistema solar e fora dele, a multiplicar-se pelas incontáveis galáxias do universo. E o ser, na sua viagem incessante, evolui de experiência a experiência, de mundo a mundo, de esfera a esfera, até libertar-se das baixas faixas da sensação, donde proveio, na busca da angelitude a que aspira. Ante a terapêutica da psiquiatria moderna, que desdenha a contribuição dos conceitos filosóficos e religiosos, merece evoquemos o pensamento do Dr. Felipe Pinel, o eminente mestre e diretor de l'Hospice de la Bicêtre, a cuja audácia muito deve à ciência psiquiátrica, l'hygiène remonte jusqu'aux temps des plus anciens philosophes. Número: a higiene remonta exatamente aos tempos dos mais antigos filósofos. Nota do autor espiritual. Isto, porque, da observação empírica racional, nasceram as experiências de laboratório que,
a princípio estribada em conceitos ético-filosóficos, resultantes do acúmulo dos fatos, passou ao campo científico como estruturação da realidade. Entretanto, aferrados ao ceticismo, esses estudiosos da ciência, mesmo diante dos fatos relevantes, permanecem fixados aos conceitos em que se comprazem, sem avançar, realizando conotações, comparações com outros resultados procedentes de outros campos. Não há muito, por exemplo, o Dr. Will Penfield, no Instituto Neurológico de Montreal, realizando uma cirurgia cerebral com anestesia local, percebeu que, estimulando eletricamente determinados centros do encéfalo, fazia que a paciente recordasse lembranças mortas, como se as estivesse vivendo outra vez. Ao invés de logicar face a possibilidade de estar diante dos depósitos da memória que o espírito guarda, consubstanciou a velha teoria de que aquela retém as lembranças por um mecanismo de impulsos elétricos encarregados de registrar todas as ocorrências. Como mais tarde outros pesquisadores encontrassem compostos químicos nas células dos nervos encarregadas de tal mister, conceberam a teoria de que tais arquivamentos são fruto da presença desses compostos, já que os modestos impulsos elétricos, que se descarregam com facilidade, não poderiam possuir durabilidade para conservar evocações de longa distância desde o tempo em que as mesmas ocorreram. E ninguém verificou a possibilidade das lembranças de outras vidas, igualmente impressas no cérebro, hoje largamente evocadas através da hipnose provocada como da recordação espontânea, testadas em diversos laboratórios de parapsicologia. Dia surgirá, porém, em que a doutrina espírita, conforme nos apresentou Allan Kardec, se adentrará pelos sanatórios, frenocômios, casas de saúde e universidades, libertando da ignorância os que jazem nos elos estreitos da escravidão de mal de outra natureza. À semelhança do Dr. Pinel, que libertou das algemas os pacientes de Bicêtre, em 1793, e logo depois Esquirol que fez o mesmo, ensejando uma nova era terapia psiquiátrica, o espiritismo, também, a seu turno, penetrará nos velhos arcabouços e nas catedrais da cultura e de lá arrancará os padecentes algemados à loucura, à obsessão, projetando luz meridiana e pujante, sugerindo e aplicando a terapêutica espiritual de que todos precisamos para elucidar o próprio ser atribulado nos diversos departamentos da vida por onde jornadeia. 3. Penosas reflexões. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Sem dúvida, para o coronel Constâncio e Sra., o desequilíbrio que vitimava Esther significava a inominável tragédia. Logo passados os terríveis primeiros dias, em que a surpresa conseguira obliterar a lógica do raciocínio ante os acontecimentos, adveio a intolerável adaptação à realidade. Esther enlouquecera e o processo que a aturdia se caracterizava por parcas possibilidades de recuperação. O fantasma do desespero rondava, portanto, a família vencida, em prostração moral indescritível. O tempo transcorria lento, traumatizante, desanimador. O especialista encarregado de assistir a jovem não ocultava a estranheza, face ao comportamento inusitado da enferma. O quadro clínico era desalentador, tal desgaste orgânico de que se via objeto. Atendida pelo eletrochoque, após a convulsão e o repouso, não retornava à lucidez, como seria de desejar, por um momento sequer. A prostração sucedia, surpreendentemente, o maior tresvario. A jovem, de lábios de mínio, jamais proferira expressões obscetas, pois fora educada com refinamento, sem maior condicionamento inconsciente de vis palavras, agora estorcegava, maquinal, verbetes infelizes para esbordoar moralmente o genitor, qual se estivesse dominada por ignominiosa força inteligente que a governava, desgovernando-a. Na literatura psiquiátrica que compulsara, refletia o Esculápio, a paciente não tinha menecma, era especial, porquanto mudava de características a todo instante, como se voltivoando em personalidades estranhas. Reagia à convulsoterapia de forma negativa, e a terapêutica do sono não conseguira o êxito cobiçado. Recusava-se à alimentação como se estivesse com a boca impedida, fazendo-se mister obrigá-la a alimentar-se contra sua vontade. As terapias várias naquele primeiro mês foram inócuas, quando não se fizeram perniciosas.
Após conferenciar com o eminente colega, terminou por confessar ao senhor coronel o próprio embaraço que, todavia, não significava receio ou fracasso. Pacientes havia que somente apresentavam os primeiros sinais de melhora depois de longo tratamento realizado através dos meses. A providência em apresentar honestas informações, justificava